Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 11. Vou permitir gravar hoje mais um vídeo. Então, em vez de 2, 3, né? E creio que no nosso lar, nesse livro Nosso Lar, nós vamos gravar 3 vídeos da agora em diante, né? Porque para mim não há dificuldade nenhuma, ainda mais com a assistência dos nossos irmãos. Então esse vídeo é de número 11, mensagem de André Luiz, prefácio anterior de Emmanuel. Essa mensagem também não deixa de ser um prefácio de André Luiz. Livro Nosso Lar, sequência. Então, é indispensável, André Luiz dizendo, é indispensável viver o vosso drama. É indispensável viver o vosso drama. Conhecer-vos detalhes a detalhe, no longo processo do aperfeiçoamento espiritual. É necessário. É indispensável viver o vosso drama. Viver o vosso drama. Quantos milhões de pessoas, com todo respeito, que encontram-se acamados anos e anos entre o que eles dizem, entre a vida e a morte. Eu conheço pessoas que encontram-se lutando contra o câncer há mais de 10 anos, mas equivoca-se quem pensa que esta pessoa luta contra o câncer. Ninguém luta contra o câncer. A pessoa luta contra ele mesmo, porque o câncer significa um expurgo do espírito, um expurgo da alma. Então é natural que é uma luta contra si mesmo. Ninguém luta contra câncer. Ninguém luta contra doença nenhuma. Até uma gripe, por mais insignificante que pareça, nós somos os responsáveis por ela nos enfermar. Porque a gripe significa baixa resistência imunológica, física e espiritual. A gripe não adentraria, o vírus da gripe não adentraria o nosso organismo físico se a nossa mente estivesse sã. Mente sã, corpo são. Mente enferma, corpo enfermo. Quando enfermamos a nossa mente, enfermamos, destruímos a nossa imunologia, baixamos a nossa elevação espiritual, tanto espiritual quanto físico. Os vírus à nossa volta, eles aproveitam. Eu não sou melhor que ninguém, mas eu convivo com pessoas que me dizem assim: Luiz, vai embora porque eu estou numa gripe que você nem imagina. Nossa Senhora, e o que eu não quero é te contaminar. Aí eu digo para a pessoa assim: mais uma feridinha para um leproso não faz diferença. Mais uma feridinha para um leproso não faz diferença. E eu abraço a pessoa, eu beijo no rosto da pessoa, eu como tudo que a pessoa pega, faz, não é abusando. Mas eu tenho a minha imunologia, que me protege. É fé, Luiz? Não.
Imunologia é uma coisa, fé é outra coisa. Então eu tenho a minha resistência, que independe da minha fé. E eu não fico gripado. Quantas pessoas já carreguei nesses braços que os meus braços ficaram enlameados de sangue da pessoa portadoras do HIV, que já desencarnaram. Pergunte nos laboratórios que já realizaram exames em mim por outros motivos rotineiros, se apareceu lá o vírus do HIV. Nunca. Quantas pessoas lidei com a hanseníase e pergunta se eu tenho hanseníase. A minha imunologia, o meu amor pelo meu próximo, e chama-se amor acima de tudo. Em momento algum, abracei esse, abracei aquele, abusando. Não. Quantas pessoas carreguei em meus braços até a UPA de São Sebastião do Paraíso na época 2019, com o vírus Covid-19. E eu não peguei dessas pessoas vírus do Covid. Peguei 4 Covids, mas nenhum deles em contato com as pessoas enfermas. E sim, dentro da minha casa, mediante alguns desequilíbrios mentais. Isso prova que a gente não precisa estar em contato com o enfermo para nos enfermar. O pensamento desequilibrado. Por esses pensamentos desequilibrados, os vírus percorrem, uma vez que a gente pensa no enfermo. Pois bem, vou te explicar. Faz parte do assunto aqui de André Luiz. Você pensa que não, né? Eu tô esmiuçando tudo que André Luiz está dizendo aqui. Você está com Covid. Pensemos. Eu estou aqui na minha casa. Você está na tua casa. Você sabia disso? Você vai ficar sabendo tanta coisa nesse livro Nosso Lar que você nem imagina. E a hora que nós for para os mensageiros? E a hora que nós for para o livro Ação e Reação, Libertação, você vai ver. E a hora que nós formos para o livro Evolução em Dois Mundos, co-criadores em plano maior, co-criadores em plano menor. Que é isso, será, hein? Vamos ficar sabendo lá? Não é? Então vejamos. Você está aí na tua casa com Covid. E eu aqui na minha casa, sem Covid nenhum. Mas eu tenho que te explicar para você entender. Vem um pensamentinho na minha mente assim: visita um site proibido. Eu estou simplificando para você entender, porque eu podia usar outra coisa. E eu visito um site proibido. 1 minuto. Pronto. Desestruturei tudo. Pus lá no lixo toda a minha resistência espiritual e física. A minha imunologia está lá no lixo. Depois desse ato. Tá bom. Aí eu estou aqui, né? Aí eu penso em você. Quando eu penso em você, nós dois nos ligamos através do pensamento. O pensamento é um condutor. E através desse condutor,
os vírus que há em você penetram em mim. E amanhã eu acordo febril, vou ao médico, constata-se o vírus HIV, o vírus Covid. E pode constatar também o câncer, pode constatar também o HIV. Então, olha para você ver o que significa o pensamento, o que significa condutor, o que significa baixa resistência imunológica. Olha para você ver o que significa. E a humanidade, todos nós subestimamos a nossa capacidade mental. Daqui para cima nós subestimamos. Não é? Então, é mister percorrer-vos antes de tentar a suprema equação da vida eterna. É indispensável viver o vosso drama. É indispensável viver o vosso drama. É o que nós estamos acabando de dizer. Só que com outras palavras. Conhecer-vos a detalhes no longo processo do aperfeiçoamento espiritual. Seria extremamente infantil. Seria extremamente infantil, André Luiz nos dizendo, a crença de que o simples baixar o pano resolvesse transcendentes questões do infinito. Você consegue entender isso? Vou ler. Seria extremamente infantil a crença. Essas crenças são muito infantis, né? De que o simples baixar do pano, fechou os olhos, cerrou os olhos, o médico vem e diz: entrou em óbito. Fecha-se os olhos do defunto, daquele corpo, fecha-se o caixão, deposita ele ali no túmulo e o ser que aqui na Terra viveu como um demônio por todos, porque morreu, praticamente quase 100% das pessoas dizem assim: neste momento, esse ser tão magnífico, tão nobre, está nos braços de Maria ou nos braços de Deus, acolhidos por Maria. Ou quantos milhões de seres que deixam o corpo físico e muitos pseudos espíritas dizem assim: foi resgatado por Bezerra de Menezes, por Eurípides Barçanufo, encontram-se nas colônias espirituais. Será? Nós temos uma bola de cristal que nos diz isso? Olha aqui, ó. Seria extremamente infantil a crença de que o simples baixar do pano enterrou o bicho ali. Bicho é com todo respeito. Enterrou o ser ali. Resolvesse transcendentes questões do infinito. Morreu?
resolve tudo. Tinha algumas pendências no passado, em outra existência? Tinha. Tudo é resolvido. E aquelas pessoas que costumam postar algumas fotos do cemitério. Aqui termina toda a arrogância. Aqui termina o orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme. Infantilidade, quem pensa assim. Ali é que começa a verdadeira batalha. Porque é ali que muitos espíritos abrem os olhos à consciência. A realidade. Porque enquanto aqui no corpo físico, não dou nada. Quantas cobertas você tem no seu guarda-roupa? 20. Dá umas 10 para essas pessoas que estão passando frio. Não dou nada. Quantos sapatos? 300. Não dou nenhum. Quantos alqueires de terra você tem? 1000 alqueires. Dá um alqueire de terra para ser construído uma instituição de caridade. Não dou nada. Quantos terrenos você tem na cidade? 800. Dá um terreno para ser construído uma instituição de caridade. Não dou nada. Eu estou dizendo isso embasado numa pessoa aqui em São Sebastião do Paraíso. Não vou dizer não por outras questões. Essa pessoa tem mais ou menos uns 600 terrenos em São Sebastião do Paraíso. E eu procurei um terreno, aquele terreno mais imprestável. Sabe aquele terreno que ele não consegue encontrar 5 mil nele? 5 mil reais, hoje. E caí na bobeira de ir conversar com ele. Eu falei, não dou nada. Não arrumo nada. Falei, meu amigo, caixão não tem gaveta. Você vai deixar tudo aí. Eu estou te dando a oportunidade de você fazer uma caridade. Você não vai me convencer e ninguém me convencerá, Luiz. Mas tudo bem. Você entendeu? Então seria extremamente infantil a crença de que o simples baixar do pano resolve transcendentes questões do infinito. O catolicismo é assim. Baixou o pano, para eles, muitos conseguem resolver transcendentes questões do infinito. Para muitos católicos são assim. Se você é dedicado, se você paga o dízimo corretamente, se você confessa, se você recebe ali a hóstia, eu não sei o nome dessas coisas, porque não faz parte da minha doutrina, da minha ciência, da ciência a qual eu sigo, mas eu respeito. Então, se você paga, enfim, se você serve o Deus deles com dinheiro, é prometido a você o paraíso. É prometido o céu. Todos os teus pecados são, perdoados. Se você mata 10 pessoas, mas você anda em dia com a doutrina católica, é o que importa. Você cumpre lá na penitenciária, mas você continua pagando, você tem o seu lugarzinho no céu.
ali o padre, no momento do confessionário, você passa por ele. Ah, padre, mas eu matei 10 pessoas, padre. Calma, meu filho, calma. Você sempre foi fiel, isso é o que importa, isso é passado. Você não matou ninguém. Você está falando com um representante de Deus aqui na Terra. Um baita comedor de feijão também, que recebe a salário todo mês. Então, você está perdoado todos os teus pecados. Passa na secretaria, deixa lá uma oferta. Reze 200 Pai Nosso, 300 Ave Maria. Até eu rezaria, ué. Opa! Eu rezo dedo por dedo. Ué, vai ser perdoado tudo? Depois eu saio dali, ó. Graças a Deus. Não tenho mais problema. Não adquiri, não arrumei obsessor de forma alguma. Esses 10 que eu matei foram todos pro inferno. Eu sim vou pro céu eterno. Esses sem conhecimento que me disseram que eu arrumei problema para vidas futuras. Que vidas futuras? Eu não arrumei obsessor para me perseguir de forma alguma. Que isso? Isso é ignorância. Conforme muitos atacam o espiritismo, né? Mas é preciso entender que a abelha, ela é tão atacada. A abelha, quando nós descobrimos o tronco, o oco, onde ela está, nós a agredimos com uma tocha de fumaça. E eu não sei se você sabe, a fumaça, ela entorpece, adormece os sentidos da abelha. Isso é psicologia. Tá? Eu já aviso antes, para você se apegar na psicologia e não nas abelhas. Porque as abelhas aqui é os ataques e o mel é o espiritismo. Presta atenção para você ver como é que vai dar certo. Então, aquela pessoa que vai tirar o mel, ele pensa em primeiro em destruir a atividade das abelhas. Então, ele leva fumaça, fogo, ataca as abelhas de tudo quanto é forma. O que significa as abelhas? As abelhas significa os bons espíritos enviados por Deus ao espiritismo. Os responsáveis a trazer a Hipólito Leodenizar de Rivail a mensagem do Pai. Então as abelhas são os bons espíritos. Então as trevas atacam aquelas abelhas ali com aquela fumaça e elas conseguem afastar as abelhas. Não é assim que as pessoas vão tirar mel? Faz? Afasta as abelhas. Afasta. Depois elas cortam aqueles favos imensos e põem dentro de alguns baldes e retira de lá, levando embora todo o mel. Então pensemos, o mel significa
o que de mais puro há nas leis de Deus, trazidos pelos bons espíritos e designado a Hipólito Leão Denis de Rivail. Por mais que atacam o espiritismo, mais ele, mel puro, ele fornece a todos aqueles que o atacam. É assim. Então, as nossas condições são iguais. Então, repetindo mais uma vez, seria extremamente infantil a crença de que o simples baixar do pano resolvesse transcendentes questões do infinito. A veras, se resolvesse, que bom, que bom. Mas é interessante que Deus injusto que uma pessoa mata 10 pessoas e é absolvido, rouba milhões dos cofres públicos e é absolvido. Que injustiça é essa? Só porque esse que roubou bilhões, matou milhões, mas usando aquele termo, foi fiel ao dízimo, porque eles têm interesse em dízimo. Esse foi salvo. Enquanto aquele mendigo lá embaixo da ponte, que um dia alguns pastores evangélicos lá estiveram a pregar o evangelho. Embaixo daquela ponte havia umas 5 famílias, cada família com 6, 7 filhos, sem higiene, sem água encanada, sem eletricidade, sem gás, cozinhando no fogão a lenha, comendo as coisas doadas pela sociedade. E os evangélicos todos engravatados, Bíblia em mãos, carros de luxos, pararam, desceram e foram até eles. Meus irmãos, um se levantou e disse: não me considere teu irmão. Se todos aqui quiserem te considerar irmão, problema deles, mas meu você não é. Mas por que você não é meu irmão? O pastor o interrogou. E ele disse: porque você não me ama, não nos ama. Por que que eu não te amo e não os amo? Porque se você me amasse e nos amasse, você não apareceria aqui preocupado em nos pregar o evangelho, em encher a nossa mente de conhecimentos divinos, sem antes encher o nosso estômago que dói de fome, que há 3 dias todos nós aqui não comemos.
Pois eu não sei se você sabe, pastor, estômago vazio, mente vazia. O pastor convidou os amigos dele, entrou no carro e foram embora, porque eles não foram com o intuito de matar a fome daquelas pessoas física, e sim apenas de dizer: meus irmãos, Jesus está voltando, tenham fé, Jesus está voltando. Imbecis eles, porque na condição de pastores ainda não sabiam que Jesus já havia voltado. A 18 de abril de 1857, quando Hippolyte Léon Rivail lança o primeiro livro da doutrina dos Espíritos, o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos significa a volta do Cristo, prometidas por ele há 2000 anos atrás aos apóstolos: se me amais, se guardais os meus mandamentos, eu rogarei ao meu Pai que vos envie um outro Consolador. E a 18 de abril de 1857, esse outro Consolador retorna através de Hippolyte Léon Rivail, a obra dos Espíritos. O cristianismo redivivo, aquele cristianismo que foi jogado embaixo do tapete pelos teólogos, pelos papas e por muitas religiões, porque esse cristianismo nunca serviu de base à luxúria que hoje vemos em todos os templos, basílicas e catedrais. Encerrando, um dia Chico Xavier pegou o evangelho e sai de sua casa e pensa assim: vou à praça tal pregar o evangelho àquelas pessoas que lá dormem. E quando ele estava próximo àquelas pessoas, Emmanuel lhe aparece. Que pretendes fazer, Chico? Vou pregar o evangelho para os nossos irmãos ali. Você está totalmente errado, meu filho. Chico, por alguns momentos, pensou que seria um obsessor e não Emmanuel. Porque que atitude de anticristo esta de Emmanuel? Não pregar o evangelho aos necessitados? Mas Chico, compreensível. Mas o senhor poderia, pelo menos, me dizer por que não pregar o evangelho àquelas pessoas? Chico, você já tomou café hoje? Já. Então, como está o teu estômago nesse instante? Eu estou saciado. Para não dizer cheio, né? Porque muitas pessoas dizem: está cheio, estou com o estômago cheio. Estou saciado. Pois bem, então em vez de evangelho, volte, prepare lanches e venha e ofereça a todos esses que nesta praça dormiu e alguns ainda dormem.
Depois que você saciar a fome de todos eles, fome física, fale do Evangelho. E nunca se esqueça que estômago vazio, mente vazia. Nunca que se fale do Evangelho a uma pessoa que está com fome, porque ela não presta atenção no que você está dizendo. Porque enquanto você está falando das passagens do Evangelho, ela está vendo passar por ela, na frente dos olhos dela, uma lasanha, uma picanha, um frango assado, um pão com mortadela, um pão com salame, um pão... Você conseguiu entender? Estômago vazio, mente vazia. Encha o estômago dessas pessoas primeiro. E assim Chico fez. E muitos saíram da rua e foram para os abrigos, inclusive criados por Chico, e lá, depois de alguns anos, foram vistos trabalhando no abrigo como seres anônimos, voluntários. É preciso saber fazer a caridade. Até para fazer caridade, nós precisamos ter conhecimento. Próximo vídeo, próximo dia.